Você sabia que as suas decisões diárias vão influenciar diretamente no seu envelhecimento? Estamos aqui com a cirurgia dentista Lisângela Sonsini Moraes, que é especialista em medicina integrativa pós-graduada em ortomolecular. Fique com a gente que o programa vai estar imperdível. Interativa 22 anos. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Distribuidora Santa Lúcia, a energia de quem sabe onde quer chegar. Recreando, espaço interdisciplinar de aprendizagem. Muito obrigada, Lisângela, por estar aqui conosco no programa. Então, fala um pouco pra gente como é que uma cirurgia dentista entra para essa área da ortomolecular e a medicina integrativa. É verdade. Obrigada, Silvana, pelo convite, né? Fiquei muito feliz. Então, assim, eu comecei meus estudos na ortomolecular e na integrativa através da odontologia pela parte da estética, né? Então, quando eu comecei com a harmonização orofacial, eu achei necessário estudar um pouco mais, né? Toda essa parte de suplementação, né? De cuidado com o estilo de vida também, porque isso impacta diretamente na beleza, né? Na saúde, enfim. E aí eu comecei a estudar, fiz todas as pós-graduações, fiz agora recentemente a pós-graduação com o Dr. Lair, né, que é em medicina integrativa. E aí eu comecei a me aprofundar um pouco mais nisso, né, e ver o quanto isso impacta também na odontologia, né, e é esse trabalho que eu estou fazendo agora. Na realidade, os cirurgiões dentistas, num primeiro momento, se preocupavam muito em recuperar os dentes, né? Porque na velhice, quando a gente fala em envelhecimento, Exato. Muitas pessoas dizem, a pessoa ficou velha, perdeu os dentes, não consegue mais mastigar, Isso. porque não teve osso, porque não teve um cuidado com a sua saúde bucal. E isso também já se tornou vencido. As pessoas conseguiram reverter e hoje as pessoas estão cuidando mais também dos seus dentes, né? Exatamente. Então, assim, antes a gente tinha muito mais uma visão dos cuidados que tinha que fazer, né, local, então escovação, enfim, né, todos os procedimentos odontológicos, mas a gente não tinha um enfoque tão forte assim na parte de estilo de vida, né, no quanto isso impacta, né, enquanto comer carboidratos em excesso, açúcares em excesso vai levar então à perda dos dentes. E também não se preocupava também com a parte hormonal, né, que é extremamente importante para a manutenção dos dentes. Então hoje é totalmente possível, né, envelhecer com saúde e com todos os seus dentes em boca, né? A pessoa que come muito açúcar ou muito carboidrato, ela vai afetar a saúde dos dentes mesmo na vida adulta? Com certeza. Então hoje a gente sabe, né, que são doenças inflamatórias, né? Então todas as doenças que inflamam o organismo vão levar a doenças, vão levar a perda dentária, vão levar a cárie dentária, né? Então a importância de cuidar sim os carboidratos e os açúcares, né? Então para todas as doenças, não é só para as doenças bucais. Então entra aí o câncer, entra a diabetes, entra doenças cardiovasculares, todas elas vêm da inflamação, né? Então a parte odontológica não é diferente disso, né? Vem dos mesmos problemas sistêmicos, né? Metabólicos. E a questão da medicina ortomolecular, como é que ela trabalha efetivamente? Então, a ortomolecular, como é que ela funciona, né? A gente faz uma avaliação, né, do paciente, avaliamos todos os exames de sangue, de saliva, exames hormonais, a gente faz uma anamnese muito bem feita, a gente estuda o paciente, né? A gente faz como a gente chama hoje, um biohacking, né? E a gente hackear a biologia do paciente, saber exatamente o que precisa ser mudado, o que a gente tem que recomendar para esse paciente para ele poder ter saúde. Então, vai desde antioxidantes, né, anti-inflamatórios, os hormônios, todas as suplementações necessárias para que ele possa manter os seus dentes, a sua saúde, né, seu bem-estar, enfim, uma qualidade de vida, né? É um trabalho muito mais completo. Muito mais completo, Quando né? nós falamos... Baseado em fisiologia mesmo, né? E a questão, assim, quando nós falamos em antioxidantes, eu acho que isso é necessário. Estamos nos matando pela alimentação, né? Exato. Infelizmente. E o fast food, a comida rápida e a comida em caixinha, ela está aqui nos seduzindo 24 horas. Sim. Então, qual é a tua sugestão, né, para que não tenhamos uma alimentação tão incorreta? Então, assim, o que acontece? A gente tinha que voltar, né, para os hábitos antigos, voltar para a comida de verdade,
Então, hoje o que a gente menos come é comida de verdade. A gente está comendo produtos alimentícios, né? Coisas que a gente vai comprar, que vem pronto, que é rápido, né? Cheios de corantes, cheio de aditivos, né? Então, muita química. E isso faz com que o nosso organismo adoeça. Então, assim, voltar para uma alimentação mais, né? Voltada para uma comida de verdade, né? Comida mesmo, né? Aquela comida que a gente faz em casa, né? Que tem todos os cuidados, enfim, seria o início de tudo. É a base de tudo, é uma boa alimentação, né? Uma alimentação saudável. E quais são os alimentos, os piores? Vamos falar assim, vou fazer piores. Como o Dr. Laí Ribeiro fala, né? Quais são os venenos que não podemos consumir? Então, eu começaria falando dos óleos vegetais, né? Então, óleo de milho, canola, soja, são todos extremamente inflamatórios, né? Então, eles foram colocados, né, para nossa, como se fossem melhores do que a banha de porco, por exemplo, né? Que é muito mais saudável, não tem nem comparação. Então, esses para mim são os piores. Aí vem margarina, né? Que não é nem chega a ser um alimento isso. Margarina, o açúcar, né? Industrializados, corantes, são os piores. Sorvete, né? Que tem aquela gordura hidrogenada. Então, esses são os piores alimentos. Pipoca de micro-ondas, tudo que vai no micro-ondas, na verdade, né? Então, tudo isso a gente tem que ter cuidado. Dessas crianças agora. Sim. Que estão crescendo com a batatinha frita. Sim, Coca-Cola. Coca-Cola. Então, assim, é uma pipoca geração, de micro-ondas. É uma geração que vai está adoecer sofrendo muito. muitas consequências, né? Então, E quais são as principais consequências, então, de consumir esses alimentos que vão oxidar o organismo? No organismo. Então, assim, a gente começa a ter uma inflamação. Essa inflamação, normalmente, né, quando a gente tem uma inflamação aguda, a gente tem dor, a gente tem calor, aumento de temperatura, né? A gente vai ver essa lesão, né, essa inflamação. A inflamação subclínica, não. É uma inflamação silenciosa que vai lesionando os vasos, que vai lesionando os órgãos, os sistemas, e daqui a pouco a gente tem uma doença. Então, assim, as pessoas acham que a doença, ela começou do dia para a noite. Não, ela foi todos os dias alimentada, né? Pelos nossos maus hábitos, pela nossa má alimentação, pela falta de sono, né? É uma série de fatores. Eu destaco aí 5 pilares bem importantes, né? Que é cuidado com o sono, né? Então, dormir adequadamente, não trocar o dia pela noite, a alimentação, então voltar para a comida de verdade, o estresse, né? Então, ter o cuidado com o estresse crônico, né? A gente hoje vive num mundo extremamente estressante. Atividade física, que é um remédio, né? Então, assim, um dos melhores, né? Atividade física e a suplementação. Então, assim, a suplementação, ela não é mais algo que eu posso fazer se eu quiser, é necessário fazer. E essa suplementação, tu indicas para as pessoas que estão na terceira idade ou a partir de que idade a suplementação? Todo mundo já deve fazer. Tá? Já deve ter um cuidado com isso, já desde jovem, né? Então, se tu começar a cuidar cedo, né, a tendência de tu envelhecer mais saudável é bem maior, né? Não que não vá ter resultado, porque sempre tem, né? Pode começar aos 50, aos 60, tu sempre vai ter resultado, sempre vai melhorar. Mas se quanto antes começar, melhor, né? Quanto antes começar os cuidados, melhor. E essa suplementação, ela vai ser verificada a partir de um check-up, de uns exames laboratoriais, que vai indicar, tu tá com ferro, potássio, vitamina D, então, B. Assim, a gente tem, né, toda uma lista de exames que a gente pede, que são exames de sangue, exames salivares, até exames genéticos, às vezes também se precisa. E a partir disso a gente vai montar um protocolo para ti, individualizado, né? Então, cada paciente vai ter a sua suplementação de acordo com aquilo que precisa. Por exemplo, a gente também eu sempre pergunto isso, né, nas consultas, qual é digamos, a doença mais frequente na família. Por exemplo, eu tenho uma família que tem doença cardiovascular mais frequente. Eu já vou, né, cuidar um pouquinho mais dessa parte, dos suplementos que possam ajudar nisso também, né? Então, a gente já vai tendo um cuidado. Não que a genética seja o mais importante, né? A genética, eu sempre digo, a genética é o revólver, né? E o nosso estilo de vida aperta o gatilho.
Então, isso vai depender dos nossos hábitos. Com certeza. Né? Apesar de que, por exemplo, usando o exemplo né, das doenças cardiovasculares, Sim. existem pessoas né, que têm uma alimentação regrada e que têm o colesterol alto, mesmo assim, por causa de uma carga genética que tem um problema de colesterol. E mesmo essas né, que têm essa genética, também elas têm condições de melhorar, né, através de uma boa alimentação, através de uma suplementação adequada, né, e vai ter melhora também. Então, assim, a genética não é uma sentença, né? Então, muito se falava nisso. Não, o paciente, por exemplo, teve um câncer, minha mãe teve um câncer, eu vou ter câncer. Não é assim que funciona. Hoje a gente sabe disso, a genética influencia de 10% a 15%. O restante é o que a gente faz todos os dias. Então, a nossa rotina vai determinar como a gente vai envelhecer ou não, né? E isso eu digo tanto para a questão de estética, né? Então, já é possível a gente ver isso, tanto na questão odontológica, né? A gente vê muito, então, assim, as mulheres entrando em menopausa, a gente vê a diferença na hora, na gengiva, nas retrações gengivais, né? Os dentes, já vai começando com doença periodontal, com doenças articulares, então a gente já consegue perceber uma deficiência hormonal sem nem ver o exame de sangue, né? Ou de saliva, enfim. Então, é clínico, né? A primeira coisa é clínica. E aí vem todo um contexto. Eu acho que por muito tempo a odontologia ela ficou muito fora disso, né? Ficou algo muito localizado, como se a boca não fizesse parte do sistema. E a gente sabe, hoje tem trabalhos mostrando né, a importância, por exemplo, da doença de Alzheimer, né, com as doenças periodontais. Né? Tem uma bactéria chamada Porphyromonas gingivalis que foi encontrada nas doenças de Alzheimer. Então, é uma área que está intimamente ligada, que é extremamente vascularizada, inervada, e que tudo que acontece aqui não fica aqui. Isso que a gente tem que saber. Tudo está interligado, né? Então, é isso que a odontologia, com essa visão mais ortomolecular, mais integrativa, ela consegue devolver muito mais saúde e qualidade de vida para os seus pacientes. Muito mais. E com que idade as pessoas podem já começar a fazer um tratamento, uma avaliação ortomolecular? Olha, não tem idade, né? Eu acho que quanto mais cedo começar, melhor, né? Começar com... Quando tu institui hábitos, né? Na criança, no adolescente, esses hábitos vão se perpetuar, né? A chance disso se levar para o resto da vida, né? É muito maior. Então, quanto antes começar os cuidados com alimentação, com atividade física, né, com bons hábitos, verificar os dentes, ver se está tudo bem, né? Então, assim, eu sempre digo, a boca é o termômetro do corpo. Se você olhar a boca do paciente e você vê doença periodontal, você vê muitas cáries, pode ter certeza que esse organismo não está saudável, né? Tem outras coisas ali que em seguida vai aparecer. E a questão do doce, né? Que o doce, né? O açúcar é considerado um veneno. É muito complicado, né? A gente falar, cortar totalmente o açúcar. Não, eu sempre falo assim, é um equilíbrio, né, Silvana? Porque assim, a gente não vai viver numa bolha, né? A gente precisa ter os nossos momentos também. Mas eu acho que a rotina tem que ser cuidada. Né, deixar esses momentos para de vez em quando, né, não muito seguido. Sim, tem pessoas que dizem assim, eu depois do almoço eu tenho que comer um docinho. Então, eu preciso tomar um cafezinho com açúcar e um docinho. Exato. E aquilo vira uma rotina. Por quê? Porque o açúcar realmente ele é viciante. É viciante. Né, e tem já trabalhos mostrando, né, a área do cérebro que o açúcar atua é a mesma que a droga atua, que a cocaína atua. Então é muito difícil quem tem esse hábito de deixar. Então, isso aos poucos, né? E normalmente, assim, eu vejo que essa questão do açúcar está muito ligada a deficiências, principalmente hormonais, né? Os hormônios estão sempre no meio aí, né? Mas, assim, a progesterona mesmo, né? A deficiência de progesterona normalmente vai levar à vontade de comer doce. Ou uma deficiência de cortisol, né? Um hipocortisolismo vai dar vontade de comer coisas mais salgadas. Então, assim, sempre tem algo por trás. Né? Sempre tem uma deficiência. Não, e as mulheres têm um álibi, né? Quando chega no período da TPM, eu preciso comer um docinho. É só na TPM. Então, todo mês tem, né? Então, é isso, né? Conforme vão oscilando os hormônios, vai também oscilando essas vontades de comer certas coisas, alimentos, né? Mas e o sal em excesso também é um vilão, né? O sal também, né? Então, assim, principalmente o sal de cozinha, né? Então, o cloreto de sódio, o sal, aquele sal refinado, aquilo é um veneno. O sal integral já não,
né? O sal integral já é um sal que não passou pelo processo de refinamento, então ele tem os minerais ali. Agora o cloreto de sódio, esse é um outro vilão, tá? Que tinha que tirar da vida de todo mundo, é o sal de cozinha. É outra coisa que E a questão teria que trocar, né? Trocar pelo sal. As pessoas acham assim que é melhor. só o sal que alimenta, que coloca na comida, né? Uma vez eu conversei com uma nutricionista e ela falando, não é o sal que você coloca ali no feijão, no arroz, na salada. É o excesso. Todos os alimentos, uma caixinha de leite, ele tem sódio. E todas as caixinhas Esse é o problema, têm né? o sódio, Esse que é o é problema. E aí tudo tem sal. Exato. Então, assim, tudo tem sódio embutido, né? Então, assim, se a gente olhar no mercado... Até se for água. ver, Tem até alguns água. tipos de água que tem um volume X de sódio. E todos esses alimentos em conjunto vão aumentando a minha alcalinidade no meu corpo, não A é? gente vai ficando mais inflamado, né? Quanto mais sobrecarga, né, de sódio, de corantes, conservantes, mais inflamada a pessoa fica, mais propensa a doença. Então, eu sempre falo, né, a inflamação é o nosso inimigo, né? Ela é a nossa amiga porque ela vai nos mostrar, né, vai sinalizar. É um indicador. É um indicador, mas é essa inflamação crônica, subclínica, silenciosa, que é o problema. Mas a gente consegue avaliar através de exames de sangue. Por exemplo, a gente vai ver os marcadores. Então, tem exames de sangue ideais e tem exames de sangue que seriam os normais, né? Então, tá dentro da faixa de referência, tá normal, mas não tá ideal. Então, até o exame de sangue, a nossa avaliação é um pouquinho diferente. Eu acho bem importante esse aspecto, Lisângela, porque as pessoas muitas vezes se preocupam com a estética, né? Então existem vários procedimentos, né, para a estética facial, corporal, né? Hoje a indústria evoluiu, as tecnologias, os equipamentos maravilhosos, coisa, né? Porém a saúde interna, né, dos órgãos, das células, elas precisam de nutrição. Então, assim, uma das teorias que a gente fala, né, que hoje é a mais aceita, né, da teoria do envelhecimento, é justamente os telômeros, né? Então, o encurtamento dos telômeros. E os telômeros, eles que protegem o DNA, né? O que são os telômeros? Então, Vamos assim, falar o que são os telômeros. São estruturas, né, que protegem o DNA, o nosso material genético. Então, assim, quando ela vai encurtando, né, quanto mais curto vai ficando, mais o nosso processo de envelhecimento se acentua. Então, assim, como é que eu vou dizer? Não adianta só cuidar da parte externa, né? Só fazer os procedimentos e não cuidar desse envelhecimento, né? Então, tem muitas coisas que a gente pode fazer também para essa questão dos telômeros, né? E como você avalia os telômeros? Tem exame para isso também. Então, assim, claro que são exames genéticos, né? São exames um pouco mais onerosos, digamos assim. Existe em Santa Maria isso? Não, temos no Brasil, mas não temos em Santa Maria. Nós temos no Brasil já, né? E já é um avanço, porque é um exame que revolucionou muita coisa. Então, a gente pode ver a nossa idade biológica através desse exame dos telômeros, né? Então, tu consegue ver, por exemplo, eu tenho 42 anos, mas eu vou lá fazer o meu examezinho nos telômeros e vai dar, sei lá, 50 anos. Opa, alguma coisa está errada. Por que eu estou com o processo de envelhecimento? Mas ele consegue avaliar todos os órgãos de uma maneira geral? Porque daqui a pouco, olha, o meu fígado está bem, mas o meu pulmão não está. Ou o estômago está bem e o pâncreas não. Esse é mais relacionado à estrutura do telômero mesmo, para ver o processo do envelhecimento. Geral. Geral. Aí a gente vai ter que investigar para ver o que está acontecendo, se é oxidação, se é metilação, se é glicação, o que é, por que essa pessoa está envelhecendo mais do que ela deveria, né? Isso a gente vê com os gêmeos também, né? Gêmeos idênticos, né? Um envelhece de uma forma, outro envelhece de outra forma, né? Por quê? Por causa dos hábitos de vida, que estão lá encurtando mais os telômeros, né? Falando bem simplesmente, assim, né? Bem simplificado. Então, é isso, né? Então, essa questão dos telômeros é muito importante, né? E vai vir muita coisa nova aí a respeito disso, né? Estou estudando cada vez mais. E a faixa etária, as pessoas estão envelhecendo mais, estão ficando mais longevas. Sim. E com qualidade de vida também. Aí é que é o problema. As pessoas estavam envelhecendo, né? Bem, então temos pessoas com 90, 80, 90 anos, só que muitas delas
não de uma maneira legal, não saudável, né? Então, às vezes, com uma cognição ruim, né? Às vezes, dependendo de outras pessoas para cuidar, acamados, né? Sem os dentes, né? Uma série de coisas decorrentes da velhice que a gente sabe que hoje a gente pode gerenciar. Né? Então, qual é a ideia, né? Que as pessoas possam envelhecer, sim, né? Ter longevidade, mas tem saúde, né? Com saúde. Então, não adianta eu envelhecer bem e eu não conseguir formular uma frase, né? Ou eu ter que ficar acamada, ou eu perder todos os meus dentes, né? Ou, enfim, a gente tem que ter saúde, a gente tem que ter dignidade, né? Então, viver bem e com saúde. Esse é um ponto importante, né? A gente pode envelhecer com dignidade. Isso, com dignidade. Eu sempre falo isso porque, assim, eu acho lindo, né? Aquelas pessoas, né, mais velhas, idosos, mas bem lúcidos, né? Conseguem conversar, conseguem formular frases, né? Tudo direitinho, fazem atividade física. São autônomas. São autônomas. Eu acho que esse é o ponto, né? Esse é o ponto, porque muitas vezes hoje a pessoa não está preocupada com a velhice, mas as atitudes, os alimentos, as escolhas vão interferir diretamente e a de que tipo de velho né? você é. Então, assim, a responsabilidade é nossa, não é do médico, não é do dentista, não é do profissional da saúde. É do paciente. Com certeza. As nossas escolhas, né? Nós estamos aqui para orientar. Eu vou te dizer, ó, tu tem que fazer isso. Mas depende de ti, né? Se tu vai fazer ou não, né? Se tu vai colocar isso em prática na tua vida ou não. Né? Isso vai fazer toda a diferença. Muito obrigada. Eu que agradeço. Adorei. Eu também adorei. Isso aí. Então vamos envelhecer com saúde. É isso aí, com saúde. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Distribuidora Santa Lúcia, a energia de quem sabe onde quer chegar. Recreando, espaço interdisciplinar de aprendizagem.